Capítulo 176. Sala de cura. Havia mais de 20 homens e mulheres que vieram. Na frente estava uma mulher de 20 e poucos anos. Ela usava vestes verdes e possuía um ar pacífico. Long Shen, Tangvan e Tio saíram da caverna imortal com curiosidade, imaginando por que tantas pessoas viriam. A mulher na frente olhou para os três e perguntou: qual de vocês é o discípulo principal? Tangvan deu um passo à frente. Meu. Aquela mulher a examinou e elogiou: irmã realmente é uma beleza notável, semelhante a uma fada. Além disso, seu talento também é tão alto. Isso realmente deixa as pessoas com inveja. Não me atrevo a aceitar tais elogios. Posso perguntar por que a irmã está aqui? Perguntou Tangvan com curiosidade. Ah, esqueci de nos apresentar. Nós somos os discípulos da geração anterior, seus irmãos e irmãs aprendizes seniors. Você pode me chamar de irmã aprendiz sênior tio. Mas não somos os mesmos discípulos seniors anteriores que você conheceu antes. Somos todos membros do salão de cura e viemos examinar e tratar seus corpos, sorriu tio. Agora Long Shen entendeu o que aquele ancião quis dizer quando disse que haveria pessoas vindo para ajudá-los a curar suas feridas. Depois de experimentar uma luta tão intensa, embora todos tivessem consumido pílulas medicinais para suprimir seus ferimentos, uma recuperação completa provavelmente levaria 1 ou 2 meses. Essa foi uma batalha de vida ou morte que forçou todos a irem com tudo. Algumas pessoas até usaram algumas técnicas autodestrutivas para forçar seu caminho através do julgamento final. Pode-se dizer que, além de Long Shen, praticamente não havia mais ninguém aqui que não estivesse ferido. Era apenas uma questão de quão pesadas eram essas feridas. Chame todo o seu pessoal aqui. Em frente à sua caverna imortal está uma pérola de pedra. Se você der um tapinha gentil, todos serão notificados, disse tio. Tangvan viu a pérola de pedra ao lado da porta de sua caverna imortal. Ela o tocou levemente. A pérola de pedra estremeceu uma vez e começou a emitir um brilho vermelho escuro. Quando a luz se apagou, Long Shen viu uma grande perturbação na cintura da montanha quando todos começaram a subir até o pico. Então, na verdade, era um sistema de comunicação. Long Shen secretamente pensou consigo mesmo que se ele ficasse entediado à noite e não conseguisse dormir, não seria interessante tocar algumas vezes. Assim que todos chegaram, Tangvan explicou a todos por que esses discípulos seniors vieram aqui, alegrando a todos. Long Shen também estava curioso sobre o quão útil era este salão de cura. Não poderia ser o mesmo que na capital imperial, onde eles apenas sentiam seu pulso e lhe davam alguma receita, certo? Todos se alinhem corretamente, um por um. A primeira pessoa a subir foi um discípulo externo de rosto pálido. Ele havia sofrido ferimentos internos extremamente graves. Embora ele tivesse tomado pílulas medicinais, elas apenas suprimiram o ferimento. Ele precisaria de tempo para se recuperar lentamente. Uma mulher estendeu a mão e colocou-a em seu estômago. Long Shen imediatamente sentiu um poderoso chi puro se espalhar. O coração de Long Shen tremeu. Aquele chi puro parecia familiar para ele de alguma forma. De repente, ele pensou nisso. De volta à capital, quando Shuiao fez com que aquele ramo da madeira do espírito da terra florescesse,
não era exatamente esse tipo de aura. A mulher assentiu, seus órgãos internos receberam um grande choque. Partes deles estão até quebradas. Você realmente deve ter sido imprudente. Depois de dizer isso, diante dos olhares maravilhados de todos, uma videira rastejou lentamente para fora de sua palma e envolveu aquela pessoa. O poderoso Ti puro inseriu-se no corpo dessa pessoa. O rosto pálido daquela pessoa gradualmente se recuperou. Mesmo seu Ti e sangue danificados foram bastante recuperados. Que técnica milagrosa! Long Shen ficou surpreso. Com tal pessoa presente, para que ela precisaria de pílulas medicinais curativas? Olhando para a expressão atônita deles, Tio sorriu. Os discípulos do nosso salão de cura possuem essência do espírito da madeira. Em outras palavras, somos cultivadores de madeira. Podemos armazenar uma grande quantidade de Ti espiritual da madeira que pode ser usado para curar outras pessoas. Mas não é tão incrível quanto todos pensam. Nosso Ti espiritual é limitado, então não podemos curar os outros indefinidamente. Quanto ao grande efeito que você vê diante de você, é porque suas bases de cultivo ainda são baixas, então não esgota tanto Ti espiritual. Só então as pessoas entenderam. Mas eles ainda estavam profundamente chocados com esse poder milagroso. O mundo realmente era maravilhoso demais. Se eles não tivessem vindo ao mosteiro Xuantian, eles ainda não saberiam que existem cultivadores como este. Obrigado, irmã aprendiz sênior, por sua ajuda. Essa pessoa se curvou diante dela. Ele agora era essencialmente incapaz de sentir qualquer coisa errada com seu corpo. Mesmo seu Ti e sangue perdidos foram quase totalmente reabastecidos. Isso o encheu de gratidão por ela. Nessa hora, os outros também subiram um a um para serem curados. Nem é preciso dizer que esse tipo de técnica de cura era extremamente mística. Não apenas curou feridas externas e internas, mas o Ti espiritual daquela mulher possuía uma força de recuperação tão poderosa que era comparável aos remédios espirituais. Aquela mulher curou mais de 10 pessoas antes de sair com outra. Essa pessoa também usou o Ti espiritual da madeira para curar as pessoas. Long Shen supôs que tal cura provavelmente consumia uma grande quantidade de Ti espiritual e, portanto, eles vieram como um grupo para curar todos eles. Esta irmã aprendiz júnior, seu rosto está pálido enquanto seu Ti e sangue estão esgotados. Deixe o irmão aprendiz sênior ajudá-lo. Um homem alto e bonito caminhou até Tangvaner com um sorriso gentil. Tangvaner olhou para ele e balançou a cabeça. Obrigado, irmão aprendiz sênior, por suas boas intenções, mas quero pedir à irmã aprendiz sênior Tio para ajudar a me curar. Aquele homem fez uma pausa, um olhar irritado aparecendo em seu rosto. Ser recusado pelos outros era irritante para qualquer um, mas ele ainda sorriu. Também está bem. As técnicas de cura da irmã aprendiz júnior Tio são notoriamente excelentes. Mas Long Shen podia ouvir que ele não estava elogiando Tio, mas apontando que ele era o mais velho de Tio. Tangvaner apenas acenou com a cabeça e caminhou até Tio. Obrigado por seu problema, irmã aprendiz sênior Tio. Ela experimentou 2 batalhas consecutivas que a fizeram usar tudo. Ela estava extremamente fraca agora. Ela também queria experimentar a habilidade mística dos cultivadores de madeira. Tio sorriu levemente e colocou a mão no ombro de Tangvaner.
seu Ti espiritual entrando suavemente em seu corpo. Você despertou sua marca ancestral. Tio olhou para ela em estado de choque. Tangvanher assentiu, olhando furtivamente para Long Shen. A principal razão pela qual ela conseguiu despertar sua marca ancestral foi por causa dele. Antes de vir para o mosteiro, sua família havia criado alguns apuros desesperados para ela cair, a fim de pressioná-la. Mas ela não conseguiu despertar sua marca ancestral assim. Mas então, para ajudar Long Shen, ela e Ezequiel enfrentaram a morte, finalmente despertando suas marcas ancestrais. Naquela época, nenhum deles havia percebido isso. Só quando começaram a se recuperar é que perceberam que a marca rúnica em seus versos sanguíneos havia se tornado muito mais clara. Isso os fez enlouquecer de alegria. Despertar a marca ancestral significava que seus futuros caminhos de cultivo seriam um caminho largo e plano. Eles abriram a primeira porta para seu cultivo futuro. A irmã mais nova é realmente incrível, elogiou Tio. Seu Ti espiritual começou a emitir uma poderosa energia vital enquanto fluía em seu corpo, fazendo com que ela se sentisse muito confortável. Tangvanher podia sentir que os ferimentos internos em seu corpo estavam se curando lentamente. O Ti espiritual de Tio flui por todo o seu corpo, curando cada canto e recanto. Mesmo os ferimentos ou cartos não conseguiram escapar daquele poderoso Ti espiritual e começaram a cicatrizar. Mas ao contrário de outros, enquanto ela estava sendo curada, mais e mais ferimentos ou cartos começaram a ser descobertos dentro de seu corpo. Mesmo alguém tão poderoso quanto Tio teve que fazer algum esforço extra e aumentar seu Ti espiritual. Quando Tio começou a usar sua força total, seu poderoso Ti espiritual ficou ainda mais forte. Uma fraca camada de luz apareceu sobre os dois de seus corpos. Tangvanher já era uma beldade capaz de causar a queda de um império. Adicionando aquela luz fraca, ela realmente se tornou uma fada celestial. Aquele homem que se ofereceu para curar Tangvanher estava cheio de adoração. Havia incrivelmente poucas pessoas que poderiam resistir à sua beleza. Long Shen involuntariamente sentiu algum desgosto ao ver a expressão daquele homem. Se você gostou de alguém, deve persegui-lo aberta e naturalmente. Mas ele se maquiou como se fosse um galo orgulhoso, tentando contar com suas belas penas para atrair os outros. Se você queria se orgulhar, continue orgulhoso. Não revele imediatamente uma cabeça de porco desprezível assim que essa pessoa parar de olhar para você. Long Shen desprezava pessoas assim. E por alguma razão, quando ele olhou para esse sujeito, sentiu seu humor azedar. Mas ele não iria provocá-lo tolamente. Afinal, ele veio para curar a todos. O processo de cura dos ferimentos de Tangvanher foi extremamente lento. Todos os outros basicamente já haviam sido curados. Até Tio foi examinada, mas ela não teve nenhum ferimento. Quando uma mulher se aproximou de Long Shen para curá-lo, Long Shen estava prestes a recusar porque sabia que não estava ferido. Além disso, se ele deixasse o Ti espiritual de outra pessoa entrar em seu corpo, isso revelaria o segredo de que ele não tinha raiz espiritual em seu Dantian. Ele não queria se tornar alguém fofocado pelas costas. Mas antes que ele pudesse recusar, aquele irmão aprendiz sênior a impediu de curá-lo. Long Shen ficou surpreso. Aquele irmão aprendiz sênior apenas olhou friamente para Long Shen, sem explicar nada.
Long Shen estava curioso, mas também estava bem. Agora ele não precisava recusar pessoalmente. Ele voltou seu foco para Tang Van'er. Ufa! Tio suspirou, balançando a cabeça, você realmente é digno de ser um discípulo central que despertou sua marca ancestral. Para curar seus ferimentos, acabei usando metade do meu Ti espiritual. Aqueles discípulos que vieram com Tio ficaram chocados. Tio era muito conhecido por eles. Além daquele irmão aprendiz sênior, ela era a mais poderosa de todas. Mas curar um discípulo de condensação de sangue havia usado metade de seu Ti espiritual. Isso era praticamente inconcebível. Eles eram todos cultivadores de madeira que sabiam que quanto mais forte alguém fosse, mais Ti espiritual seria necessário para curá-los. Parecia que essa donzela parecida com uma fada era definitivamente uma especialista aterrorizante. A irmã mais velha passou por muitos problemas. Por favor, espere um momento. Tang Van'er podia sentir que todo o seu corpo estava relaxado sem a menor lesão, enchendo-a de gratidão por Tio. Ela correu de volta para sua caverna imortal e saiu com uma xícara de Queen Bee Crystal. Haha, que irmã júnior inteligente. Obrigado, ó. Este é Jade Butterfly Queen Bee Honey. Não, o Queen Bee Honey não teria cristalizado. Isso é Queen Bee Crystal. Tio ficou surpresa quando reconheceu este tesouro. Tang Van'er sorriu levemente, a sorte da irmã mais nova foi boa e conseguiu obter um pedaço por sorte. Beba rapidamente, irmã sênior, vai se solidificar novamente em breve. A boca de Long Shen se contraiu. Ela mais uma vez pegou as coisas dele para dar aos outros. Mas essa garota ainda estava bem, mantendo-a discreta. Irmão aprendiz júnior, posso ver que seu corpo está ferido. Deixe o irmão aprendiz sênior fazer um check-up. Você deve saber que raramente ofereço meus serviços de cura para qualquer pessoa. Aquele homem sorriu e caminhou até Long Shen. Capítulo 177. Você não consegue se curar. Eu não preciso de você para me curar. Estou bem. Long Shen balançou a cabeça. Ele imediatamente entendeu que este irmão aprendiz sênior estava planejando algo contra ele. Confie na visão do seu irmão aprendiz sênior. Se eu disser que há algo errado com seu corpo, definitivamente há algo errado. Não deixe de apreciar minha bondade. Eu, Lu Chuan, não sou alguém que irá curar alguém aleatoriamente, disse Lu Chuan friamente. As palavras de Lu Chuan assustaram a todos, especialmente o pessoal de Tang Van'er. Isso não era claramente bullying. Originalmente, eles estavam cheios de gratidão por todos esses discípulos seniors que vieram para curá-los. Mas ouvindo isso, eles não sentiram mais nenhum respeito por este irmão aprendiz sênior, Lu Chuan. Irmão aprendiz sênior Lu Chuan, não sinto nada de errado com o corpo deste júnior. Agora que terminamos nossa missão, devemos retornar. Obviamente, Tio também percebeu as intenções de Lu Chuan. Tio estava dando a Lu Chuan uma chance de recuar. Mas Lu Chuan balançou a cabeça. Quando se trata de experiência, entrei para a seita um mês antes de você. Então, irmã aprendiz júnior, confiei na visão de seu irmão aprendiz sênior. Eu gentilmente o curarei. Para você não confiar em mim realmente é doloroso. Irmão aprendiz júnior, venha.
Não dificulte as coisas para seu irmão aprendiz sênior. Não seria bom para mim ter que subjugá-lo à força. Long Shen respirou fundo. Se ele ainda não entendesse a intenção de Lu Chuan, ele realmente não seria Long Shen. Este bastardo quer mostrar suas habilidades aqui, provavelmente para impressionar Tang Wan'er, recuperando o rosto que ele perdeu agora. Se você quer se exibir, então se exiba, mas para você colocar suas intenções em mim. Long Shen já estava extremamente irritado. Seria melhor para você não me forçar. Long Shen disse indiferentemente a Lu Chuan. O pessoal de Tang Wan'er ficou chocado. Assim que a expressão de Long Shen se tornava assim, isso geralmente significava que ele realmente estava com raiva. Recusar tratamento médico não é bom. Se você está doente, então você deve ser tratado. Caso contrário, será difícil tratá-lo no futuro. Lu Chuan friamente olhou para ele. Seu cérebro tem um problema para você tentar exibir seu status sênior para atrair uma mulher. Parece que você não só tem uma doença mental, mas seus olhos também devem estar doentes. Ou talvez você realmente seja cego. Eu pareço fácil de intimidar para você. Bufou Long Shen friamente. Você está tentando me provocar. A expressão de Lu Chuan afundou. Ele começou a levantar as mãos. Parar. Tio estava prestes a sair para detê-lo, mas Tang Wan'er a puxou de volta. Deixe eles. Por alguma razão, ela também achou Lu Chuan extremamente desagradável. Embora ele fosse um discípulo sênior, ela sentiu que Long Shen não seria muito inferior a ele. Pelo menos ele não perderia. Ela entendia o temperamento de Long Shen. Aquele sujeito era capaz de aceitar qualquer coisa, exceto perda. Era melhor simplesmente deixá-lo sair. Não, eu não provocaria um idiota como você, corrigiu Long Shen maliciosamente, balançando a cabeça. Desgraçado. Uma videira de vime apareceu nas mãos de Lu Chuan e ele atacou Long Shen. Long Shen zombou e agarrou a videira diretamente. Lu Chuan obviamente subestimou a força de Long Shen. Long Shen puxou, trazendo Lu Chuan voando para ele. Pancada. A mão de Long Shen deu um tapa violento no rosto de Lu Chuan, fazendo-o voar para trás. O pessoal de Tang Wan'er não ficou tão chocado. Mas o grupo de tio ficou pasmo, assistindo a essa cena com descrença. Em seu grupo, tio pode ser o líder de seu grupo e era o número 1 em termos de cura e recuperação, mas quando se tratava de força de combate, Lu Chuan era superior. E assim, apesar do fato de que Lu Chuan era tecnicamente subordinado de tio, ele costumava mexer com ela. Tio também não tinha como lidar com isso e então ela só podia suportar. Isso lhe deu uma dor de cabeça constante, pois seu prestígio de ser o líder da equipe só iria enfraquecer. Felizmente, o resto de seu grupo a entendia e a apoiava muito. Embora nenhum deles gostasse de Lu Chuan, quando se tratava de base de cultivo e força, Lu Chuan era o mais poderoso entre eles. Mas mesmo um especialista em transformação de tendão foi lançado voando com um único tapa assim que ele atacou. Lu Chuan voou dezenas de metros para trás, caindo miseravelmente no chão. Quando ele se levantou mais uma vez, havia uma marca de mão muito clara em seu rosto. Sentindo aquela dor quente em seu rosto, bem como vendo as expressões peculiares de todos,
Lu Chuan imediatamente ficou furioso. Idiota! Lu Chuan rugiu e uma lança de madeira apareceu em sua mão. Embora parecesse ser de madeira, havia linhas cobrindo toda a lança que liberavam uma pressão terrível. Aquela aura afiada fazia as pessoas tremerem. Essa era uma arma ainda mais dura que o aço. Sua aura explodiu quando ele esfaqueou sua lança em Long Shen. Ti aterrorizante retumbou, sacudindo os tímpanos das pessoas. Aquela lança atirou direto no estômago de Long Shen. Ele era incrivelmente cruel, na verdade querendo tirar a vida de Long Shen. Além disso, foi tão rápido que ninguém foi capaz de reagir antes que a lança perfurasse Long Shen. Long Shen. Tang Wan'er soltou um grito assustado, seu rosto pálido. Mas então ela de repente notou que Long Shen, que havia sido perfurado por aquela lança, havia realmente desaparecido. Pós-imagem. Lu Chuan imediatamente teve um mau pressentimento. Bang! Outra mão bateu violentamente em seu rosto, a energia explosiva mais uma vez o fazendo voar. Era exatamente o mesmo ângulo e ataque do anterior, mas desta vez a distância que ele voou de volta não era mais a mesma. Ele não voou mais em arco, desta vez ele foi jogado para trás com tanta força que estava voando em linha reta. Lu Chuan se chocou contra a parede de pedra atrás dele, causando um estrondo alto que fez todos se encolherem. Mas a parede de pedra era extremamente resistente e ele simplesmente se espatifou contra ela. Ele vomitou sangue. Dentro daquele vômito também havia alguns dentes. Vendo que ainda havia um pouco de carne naqueles dentes, as pessoas estremecerão. Todos olharam para Long Shen como se ele fosse um monstro. Ele era realmente um discípulo recém-aceito. Ele era muito forte. Como isso foi uma batalha? Foi mais como bater em uma criança. Chefe é poderoso. Um grito veio da multidão. Guo Ren ficou muito assustado quando viu aquela lança perfurar Long Shen. Mas agora ele finalmente teve a chance de torcer por Long Shen. O rosto de Lu Chuan tinha outra grande marca de mão que agora estava do outro lado de seu rosto, praticamente simétrica. Mas um lado inchou muito mais que o outro, fazendo com que ele parecesse uma aberração. Você não queria mostrar sua grande força e suas requintadas habilidades de cura. Agora você tem uma chance, disse Long Shen friamente a Lu Chuan. Agora que ele disse isso, Guo Ren e os outros finalmente entenderam por que Lu Chuan forçaria Long Shen assim. Então ele planejava usá-lo para exibir suas próprias habilidades. Então, lembrando-se de como ele havia agido para tentar curar as feridas de Tang Wan'er, todos finalmente chegaram a uma conclusão repentina. Se você realmente precisava de alguém para servir de exemplo, havia muitos candidatos possíveis. Para ele escolher Long Shen, ele estava cansado de viver. A ridícula força de combate de Long Shen já havia superado a classe de monstros. Mesmo aqueles anciãos ficaram chocados com ele. Além disso, com o relacionamento de Long Shen e Tang Wan'er, para usar Long Shen como exemplo para obter Tang Wan'er, ele deve realmente ter uma doença mental ou ser cego. Ele não tinha visto o quão perto os dois estavam. Todo mundo estava mortalmente silencioso. Lu Chuan já estava completamente atordoado, só se recuperando depois de muito tempo. Então, sentindo o calor doloroso vindo de seu rosto, ele olhou para Long Shen,
seus olhos cuspindo chamas. Ei, eu esperei para sempre por você. Você ainda está fazendo um show ou não? Você não pode se curar. Você não pode fazer o seu show. Long Shen impacientemente disse. Armadilha das 100 vinhas. Lu Chuan rugiu. De repente, inúmeras videiras saíram de suas mãos em Long Shen como centenas de cobras rastejantes. Isso aconteceu tão rapidamente que ninguém percebeu o que havia acontecido antes de Long Shen ser completamente enredado por aquelas vinhas. Ele foi completamente pego com apenas a cabeça exposta no topo. Tang Wan'er e os outros nunca tinham visto uma técnica tão bizarra, olhando fixamente para as mãos de Lu Chuan. Essas vinhas haviam saído da carne de Lu Chuan. Esta foi a primeira vez que qualquer um deles viu as técnicas de um cultivador de madeira, então todos ficaram chocados. Usar a própria carne para dar à luz vinhas de vime era mais estranho do que qualquer outro tipo de habilidade que eles tinham visto. Essas videiras saíram do corpo de Lu Chuan e foram controladas por ele como seus próprios dedos. Esse tipo de habilidade superou as expectativas de todos. Agora você pode calar a boca, seu bastardo. Lu Chuan olhou sinistramente para Long Shen. As videiras então começaram a se apertar lentamente ainda mais, querendo esmagar Long Shen por dentro. Long Shen examinou indiferentemente aquelas vinhas. Por que eu preciso calar a boca? Não é como se meus dentes já tivessem caído e tudo o que resta na minha boca seja um monte de porcaria. Todos ficaram assustados. Apesar de estar completamente preso, Long Shen ainda era capaz de dizer essas coisas. Ele não estava com medo de pagar por suas ações. Tang Wan'er ficou preocupada a princípio quando viu Long Shen preso, mas depois pensou em algo e relaxou, rindo por dentro. Sua boca é realmente cruel, mas quero ver o quão cruel será mais tarde. Lu Chuan bufou, incitando suas videiras a apertarem até o limite. Mas a expressão de Long Shen ainda era completamente indiferente, com apenas um toque de ridículo quando ele olhou para Lu Chuan. Ele não disse uma única palavra, agindo como se estivesse apenas assistindo à atuação de um macaco. A expressão de Lu Chuan gradualmente ficou mais feia. Essas marcas de mãos em seu rosto agora ficaram ainda mais claras. Era quase possível ver até as linhas da palma da mão. Eu não acredito que não posso esmagar você até a morte. Lu Chuan rugiu e todo o chi de seu corpo surgiu. Seu chi espiritual se derramou naquelas vinhas. Todos podiam ver aquelas vinhas crescerem ainda mais. Mas não importava o quanto ele fortalecesse aquelas vinhas, parecia que elas haviam atingido algum tipo de limite e não conseguiam mais apertar. Lu Chuan ficou completamente surpreso. Essas videiras foram todas formadas a partir de sua energia central. Sua resistência era ainda maior do que a corda de aço. Até o aço teria sido esmagado, muito menos a carne. Mas a expressão de Long Shen estava completamente composta. Isso significava que o corpo físico de Long Shen já havia atingido um nível inconcebível. Já terminou de jogar. Você pode pegar de volta suas cordinhas inúteis? Long Shen perguntou ao atônito Lu Chuan. Lu Chuan reagiu imediatamente e guardou sua expressão de espanto, bufando friamente. Você acha que estou indefeso agora? Você é muito imaturo. Vou transformar seu rosto em mingau.
Outra videira da espessura de um polegar cresceu de sua palma. Ele levantou aquela videira no ar como se fosse um chicote e a golpeou no rosto de Long Shen. Há um trocadilho aqui baseado na pronúncia de ma, a partícula interrogativa e a palavra para mãe. Lu Chuan diz: você está tentando me provocar. O final da frase termina com a partícula interrogativa. Isso soa semelhante a para mãe. Su Long Shen responde a ele: não, não estou tentando provocar sua mãe, estou tentando provocá-lo. Acabei de substituí-lo por algum comentário sarcástico.